Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de quarta-feira, noite de muita movimentação no cenário esportivo brasileiro. Teremos enfrentamento de gaúchos históricos, dois técnicos de seleção brasileira, um que treinou em 2 Copas do Mundo, outro que treinou em Olimpíada, Mano Menezes versus Filipão. Jogo de voar pão da mala lá em Minas Gerais, né? Negócio impressionante esse enfrentamento de dois, quem sabe, se não os melhores elencos do Brasil, 2 dos melhores elencos do Brasil. Dá para incluir aí o Grêmio como um terceiro, né, ou brigando em igualdade com esses dois. O Palmeiras, é claro, tem reservas de qualidade para todas as posições, mas o Cruzeiro, nas horas vagas, tem 5 centroavantes. 5. E não há o que contestar. Tem o Sassá, que recém agora voltou, o Sobis, que também voltou há pouco, o Fred, que ainda não voltou, tem o Barcos, que virou titular, e tem o menino que vira e mexe, Raniel. Vira e mexe, me foge o nome desse menino. Raniel. Então, são 5 centroavantes. E o Palmeiras, eu nem vou falar das características, da qualidade dos jogadores. Poucos dias aí o William Bigode estava no banco de reservas, entrou no final do jogo e fez o gol da vitória contra o glorioso Sport Recife, que, aliás, tem um novo treinador, Milton Mendes, né? Já chegou lá para treinar o Sport Recife no lugar do outro glorioso Eduardo Batista. Aliás, o Eduardo Batista, que os caras querem ver pelas costas em Curitiba, deixou terra arrasada lá no Curitiba, né? E agora que se virem o Tcheco, que já foi, e o Argel, né? Junto com Paulo Pelaipe, no comando lá do Coxa Branca. Então teremos Corinthians e Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, jogaços hoje a partir das 9h45. Fabrício Berto, ex-conselheiro do Internacional, e o Dr. Cláudio Etzberger, que é cirurgião dentista, mas especialista em odontologia do esporte. Quer dizer, recebe muitos atletas no seu consultório, é um homem obcecado nessa área, faz cursos, tem especializações mundo afora e entende que muitas das lesões no futebol têm origem justamente na camada dentária. E vai falar bastante a respeito disso, vamos colocar imagens. Tem atletas renomados como Douglas Costa, por exemplo, é cliente do Dr. Cláudio Etzberger. Agora dá para citar o Arthur, antes era um menininho, né? O Arthur era um menino, agora é o reizinho Arthur mesmo, né? Que está lá no Barcelona, depois de ser campeão da América pelo Grêmio. Deixa eu começar pelo Fabrício Berto. Esses 2 jogos aí, decidindo a Copa do Brasil, qual é o tamanho da frustração de não estar lá com o Internacional? Ou isso é tão corriqueiro nos últimos anos que não dá mais nem para lamentar tanto? O Internacional jogou decisão de Copa do Brasil quando? A última vez a gente nem tem condições de lembrar, é um negócio impressionante. Quando é que o Inter decidiu Copa do Brasil? 2009? 2009 contra o Corinthians. Não, aí chegou na decisão. Mas quando foi mais adiante, também não, e não aí, foi muito. Boa noite, Rec. Boa noite, boa noite. Boa noite, doutor Cláudio, a todos os amigos, né, que estão assistindo o Cadeira Cativa. Aí o Dunga deu uma mão pro Internacional. O Inter, a última vez que chegou na semifinal, chegou mais longe, foi em 2016, né, com o time reserva. Né? Foi, o Inter estava para não cair, aí verdade, começou a deixar de lado a Copa do Brasil e foi indo até que o Roth resolveu no segundo tempo do jogo contra o Atlético Mineiro lá, que não era para ir mesmo, e desmanchou o time que estava para se classificar para a final. E aí ele tira o Inter da Copa do Brasil e tira o Inter, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, eu perguntei isso para o Celso Roth, que ele não gostou muito. Ele tirou, naquele dia, Dr. Cláudio Etzberger, os 3 melhores em campo. E ainda assim, o Internacional quase desclassificou o Atlético Mineiro, não fosse a arbitragem. Ia dar Grenal naquela decisão. Pela primeira vez iríamos ter um Grenal decidindo o campeonato, a Copa do Brasil. Terminou o jogo. O Robinho deu um tapa na bola.
Um pênalti escandaloso e o juiz não deu, porque senão o Internacional, não querendo, ia chegar na decisão da Copa me lembro, do Brasil. Foi bem lembrado. Eu estava no estádio, eu mandei até mensagem para meus amigos gremistas dando parabéns pelo título da Copa do Brasil, porque o Atlético Mineiro, lamentável, né? O Inter com reserva, o Roth desmanchando o time ao longo da partida, ainda quase foi... Era o Inter quase B, classificou, exatamente. Inter B caindo para a segunda divisão, não querendo jogar aquela partida. E quase chegando na final da Copa Jogou do Brasil. Melhor aqui, num erro internacional. Isso, um contra-ataque. Né? Doutor Cláudio Etzberger, e aí? Vai torcer para quem, doutor? Filipão ou Mano Menezes? Hoje de noite eu vou torcer pro Filipão. Vai? Vou, acho que ele está com um time melhor. Mesmo que o goleiro do Cruzeiro jogue com protetor bucal, que é o Fábio. Mas eu tenho amigos lá dentro. O senhor que colocou no Fábio? Não. O Cruzeiro tem um cirurgião dentista dentro da sua equipe de saúde, que é o que eu já venho falar para vocês aqui, que eu sempre falo. Se ele convidarem para trabalhar em algum clube, o senhor aceita? Tudo tem que se estudar. O que acontece? Hoje em dia eu estou muito já mais. Lá tudo mesmo. Hoje em dia eu estou muito mais. Meu time é os empresários, né? Então tem o Rogério Brau, o Jorge Machado, o Baidecão, o Paulo Roberto. Os empresários estão me levando os atletas. O senhor deu um curso para os empresários? Não, eles usam. Mostrando a importância. A melhor coisa é quando ele usa. Quando a pessoa usa uma placa, né, que equilibra a sua mordida, faz a pessoa respirar melhor, ela vê como ela rende melhor, ela dorme melhor. Eu estou aqui também, a gente pode conversar bastante sobre o sono reparador, que é outra coisa que ninguém estuda dos atletas. Né? Como é que o atleta dorme? Não se ele vai para a balada. Como é que ele dorme se ele tem um sono que não é com ronco e apneia, se ele não faz bruxismo, se ele tem um sono reparador. Bruxismo é quando arranja os dentes. Então, o que acontece? Ele tem isso aqui, né? Isso aí, fica arranjando os dentes. Aí, o que ele faz? Ele vai acordar cansado. Se ele ronca e tem apneia, ele vai acordar cansado. Essa papagaiada aqui mostrando o que não se deve fazer. Aí, esse atleta, o sono é tão importante. Sonoplastia O sono é tão importante quanto o treinamento e alimentação. E o sono hoje em dia não é estudado nos clubes. O senhor acha que um pouco dessa minha graxa aqui é porque eu durmo mal? Com certeza. Reposição hormonal. E eu tenho a placa lá do mas doutor, mas eu sou relaxado, às vezes não uso. Tomo-lhe cotovelaços de madrugada. Aí o aparelho de ronco e apneia. Tem várias coisas que a odontologia pode ajudar. Essa plaquinha é só do dia a dia? Essa placa chama-se placa otimizadora. Ela reposiciona como se fosse uma palmilha. Né? Então, ela equilibra a mordida. Quando a gente precisa de força, a gente aperta, tem mais dentes tocando ao mesmo tempo. Alivia a cervical, que tem vários atletas que têm dor na cervical, né? E que deveriam estudar se na origem não é dentária e a má posição da mandíbula. Né? Então, essa placa aumenta a dimensão vertical, libera a passagem de ar, que era um dos problemas do Arthur, que ele respirava pela boca. Então, são vários casos que a odontologia pode ajudar. Ela não é a salvação da pátria, mas ela faz parte. A cabeça é muito pesada. Então, o que tu faz? Quando tu tem um desvio para um lado... Tem alguns que têm uma cabeça mais pesada. Mais pesada. E isso o corpo tem que compensar. Quem segura a cabeça é a musculatura. Se tu tem um desvio... Tá aí o Arthur. Tá aí, eu tô vendo lá no fundo. Se tu tem um desvio para um lado ou para o outro... Esse aí é o... Douglas Costa. Douglas Costa. Sempre com lesões. Então, os atletas estão vindo me buscar por causa das lesões, para eu equilibrar o corpo. Se a gente tem uma perna mais curta que a outra, já a gente aceita que é uma palmilha. Esse é o Capitão Michael. Capitão Michael. São vários. Esse é o goleiro. Esse é o Felipe, que foi convocado pelo Tite agora. Então, libera... É impressionante a liberação da cervical. Iago do Internacional. Mário Fernandes, que veio pelo deslocamento do ombro. Quer dizer que a coisa estava russa e ele... Exatamente. E respirava pela boca na Rússia. E aí, o que acontecia? Estava sempre cansado, com renite. É aí que eu vou entrando. Então, é isso. É muita informação. Pelo que o doutor falou, um jogador da dupla aí que vem enfrentando problema na coluna cervical, o Damião, né? Mas aí é mais sério, né? Mas é lesão no osso. Mas ele é um centroavante, ele usa a cabeça. Eu já ouvi falando isso. O que não é osso aqui? Não, mas aí lesão muscular não é osso. Não, mas não é. Mas o que acontece? Tu projeta... Eu não estou falando do caso da Damião, estou falando de atletas que têm lesão na cervical. Projeta a mandíbula para frente, comprime
o quê? As vértebras. Comprime a cervical. É osso, é musculatura. O seu primeiro cliente foi o Cláudio Vinck? Não, o Cláudio Vinck foi um dos que mais me deu mídia. O Rodrigo Mendes foi um dos primeiros. Que estava sempre com lesão também. Mas o Cláudio Vinck estava sempre lesionado, né? E agora está jogando, vem jogando, por exemplo, né? Vem assim, tendo uma sequência de um jogos. exemplo, Não consegue ganhar os jogos, mas tá. Não, mas tá um jogando, exemplo né? tipo Pelo menos do Cláudio jogando, Vinck, tá, Rec? Cláudio Vinck tinha 2 sisos de um lado, tinha tirado os 2 do outro. Tu imagina tu andar com um salto alto de um lado e um chinelo do outro. Vai te doer o ombro. Se tu tem a mordida que desvia para um lado, o corpo compensa e o outro lado vai ter lesões. Eu não criar vergonha depois dessa entrevista, doutor? Mas é que tá. mais, né? A odontologia tem que fazer parte das equipes de saúde dos times. Antigamente, os clubes eram formados por ortopedistas, traumatologistas e um massagista. Era o banha. Hoje em dia não se admite um clube sem fisiologista, né? Sem nutricionista, psicóloga. Então, assim, e cadê o dentista? Olha a proximidade, as lesões agora do goleiro do Boca Juniors. Né? Se ele tivesse protetor bucal, não tinha fraturado. 2 meses parado. Então, assim... O senhor afirma isso 100%? Não, 100% não. Mas dissipa a força, toma a pancada. Com aquela jamanta cabeceando toma aquela da boca. pancada. E o MMA, por que não quebram? Toma um soco muito mais forte. Protetor? Então, de protetor bucal. Te peguei nessa, né? Foi bem te peguei nessa. Muito mais que a cabeçada. Porque eles dão cabeçada, dão chute também. E não tem fratura. Pode ter, mas é muito mais difícil, porque o protetor, ele dissipa. E não é o protetor... Nosso colega Thiago Rocha, que é goleiro mão furada lá da... mas está usando agora. Está usando, Tá usando. Furado, né? Então, não pega nada. E se sente injustiçado. Diz que o Alisson ganhou a posição dele só porque era pela bonito. estética, taco a taco. Mas é a isso. A estética, a senhora acha que dava empate. Tá, taco a taco. Sou amigo dele. E defendo... Um dos casos mais antigos, assim, antigos não, né? Até mais recente, mas vamos lá, 12 anos atrás que a gente ouve falar, 12 ou mais, 14 anos, se ouviu muito falar, e eu ouvi da boca do presidente do Inter, do Giovanni Luiz, na época, é o caso do Alex. Lembra que o Alex sempre tinha problema quando dava as cambalhotas dele? Cervical. Exatamente. Quantos jogos ele tinha ficou fora? Problema de canal que não se descobria, né? Sempre se achava que o problema é a infecção dentária. E isso também é. Só que o que eu estou trazendo, assim, um pouquinho de novidade, né? As pessoas têm que saber que a força da mandíbula, o desvio dela para um lado ou para o outro, né? E a respiração são fundamentais para qualquer atleta, para qualquer pessoa. Para um atleta, muito mais ainda. Tá, mas doutor, se tem tudo isso, o Evandro Kremer já foi diretor de futebol do Grêmio e está sempre ligado lá, manda-chuva também. Aí, por que os clubes, então, não adotam um especialista em odontologia do esporte? Mas é uma nova especialidade. Não, a gente está conquistando o espaço agora. Isso? Claro que não. Caro é ficar 2 meses um goleiro do Boca Juniors com uma fratura. Caro era o Marcelo Groy ter torcicolo e não conseguir jogar. Entendeu? E não ter uma origem, não ter o porquê. Então, assim... O Fernando acho que ligou a TV agora, ele está dizendo que o goleiro do Cruzeiro usa protetor bucal. Nós já destacamos aqui o fato. Só que não é seu cliente, né? E o que acontece? A hora que tu projeta a mandíbula para frente, tu tensiona a musculatura cervical. E isso aí, para qualquer atleta, vai fazer que ele tenha uma limitação nos movimentos cervicais, para o goleiro também. O Beto de Novo Hamburgo, que eu brinco com ele, que ele é o fã número 1 do presidente Paulo Doni, ele tem uma foto do presidente na cabeceira da cama e uma foto na carteira. Ele não pode ficar sem o presidente por perto, entendeu? E ele está sempre ligado, eu xingo ele, mas ele está sempre aqui comigo. É igual o João de Esteio, que me chama de gremista, e um monte de palavrões juntos. Aqui na Grenal ele passa me xingando em 3 períodos, é um negócio impressionante. Manhã, tarde e noite. Mas não me larga, tá bom. Então, o Beto também, mas o Beto agora faz uma brincadeira e agora eu vou ler que é contra mim. Contra mim não, eu não dou bola para isso. Tanto é que eu faço esse auto-martírio. Rec, no teu caso não deve ser o peso da cabeça, porque você dorme mal. Deve ser o peso do nariz. Eu achei que vinha. Mas é proteção bucal, não é proteção nasal. Eu só vou botar o algodão no nariz quando eu morrer, porque...
É isso. Se parece que vou comprar uma caixinha de Gastar algodão. Comprar uma Botar caixinha. uma máscara. Gastar algodão, cara. Uma caixinha daquela de algodão para poder. Vai dar prejuízo na funerária. Evandro Kreves, vou fazer a mesma pergunta. Aliás, não lhe perguntei, já comecei por aqui, vou perguntar depois para vocês. E o outro jogo, Flamengo e Corinthians, o que Flamengo o senhor acha? tem mais time. Flamengo tem mais time. Flamengo. Mesmo lá em São Paulo, o Eu Flamengo acho tem que o mais Flamengo time. vai chegar também. Flamengo, e então, na sua opinião, vai dar Flamengo, Flamengo e e Palmeiras, que são, na minha opinião, os melhores. Pode Fabrício, o Cruzeiro é para ele, enquanto mas... aquece o Evandro Kreves. Eu acho que... Deixa eu só dizer pro Beto do Novo Hamburgo, tá tudo bem em casa, né, Beto? Graças a Deus. Vai, Eu acho que passa o Flamengo, muito difícil, né? O Palmeiras reverter, eu acho que o Cruzeiro em casa é muito forte. Eu vou ficar com o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro Eu passa. também acho que passa o Cruzeiro. E Mas outro o Palmeiras é fortíssimo. Eu também acho que vai ser de voar pão da mala, como eu Bah. disse na abertura. Pegado. Sabe por que voa pão da mala, né? Eu já contei essa história nas rádios. Eu conto sempre as mesmas histórias, não sei como é que o pessoal não enjoa. Mas o público sempre cresce, né? Sempre cresce, graças a Deus. Né? Oxalá, como diria. Mas aí é o seguinte, ó, Lagoa Vermelha, os caras entregam pão, ainda naquela cesta de vime, onde eu vendi pastel por 5 anos. Mas aquelas de pão, elas são um pouco mais reforçadas e um pouco mais altas, né? E o cara vai passar naqueles buracos, coisas. E antigamente abria muito fácil o porta-mala, lembra? Via abrindo Claro. o porta-mala. Aí o pão estava no porta-mala, passava num buraco, abria, voava pão da mala. Então, E tu catava atrás, então né? o impacto é de voar pão da mala. É um enfrentamento forte. Então, aí que surgiu a expressão voar pão da mala. Lagoa Vermelha. Não, Se não eu- fosse de Lagoa Vermelha, isso aí eu diria que era de São Luís Gonzaga, esse teu ditado. Não, você só muda. É. Mas então você acha que dá Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo. Flamengo. Doutor, eu acho que dá Cruzeiro, Palmeiras Palmeiras. e Flamengo. E o Evandro inverter. Kreves. Os pênaltis ainda. Eu acho que dá Cruzeiro e Flamengo. Ah. Acho que dá Cruzeiro e Flamengo. Eu não sei. mais eu não- provável, O tá. Corinthians em casa, ontem tinha 28 mil, esses caras vão se matar. Eu vou mudar, vou pipocar. Vai dar Corinthians e Cruzeiro. O que é bom para Grêmio Internacional. torcida do se dá Corinthians Corinthians. e Palmeiras, que é o clássico lá. Não quer Imagina. dividir o prêmio, quer ganhar sozinho. Ele quer ganhar sozinho. Torcida- Não sei, tô na tua A dependência. torcida do Corinthians estava vaiando o time no primeiro tempo contra o Internacional. Mas vai. Pode virar mas vai. isso aí, rapidinho. Eu essa quero uma torcida assim sempre. Que vai, mas que aqui, ó. vá. Mas tinha mais público Não. nos treinos abertos do Corinthians do que Que não nos mole, jogos, né? Até de injeção na testa. Pô, de mas graça. 30 mil pessoas, terça-feira, cara, é... Um bando de vagabundo gente, também, Pois né? Com todo respeito, vão gente, trabalhar, né? Vão arrumar o que fazer. Naquela longura ainda. É longe, lá lá. perto de Guarulhos. É longe. Evandro, Eu acho que dá Flamengo, Rec. Né? O Flamengo tem mais time, tem mais conjunto, tem mais valores individuais. Numa decisão isso é importante. Né? O Corinthians está tentando se reconstruir, não tem ainda uma identidade de time agora com o novo treinador. Né? Claro que é um jogo difícil, né? Agora, gramado, as melhores condições possíveis, diferentemente do jogo anterior, né? Onde o gramado do Maracanã parecia um potreiro. Tanto que estão reformando O Flamengo vai completinho, descansado. Eu acho que o Flamengo deve confirmar hoje. Flamengo Tá? e E o outro jogo, Rec, é muito difícil, né? É muito difícil em se tratando de Cruzeiro, de Mano Menezes, de Palmeiras e de Luiz Felipe Scolari, né? Então a gente sabe assim que, afora o fato de serem duas grandes equipes, né? E dois grandes duas clubes, velhas né? raposas. Duas velhas raposas, Imagina, né? ninguém vai querer atacar ninguém. Agora, o Cruzeiro traz a vantagem, uma né? vantagem, Traz né? a E vantagem boa, de uma né? Boa vitória. vantagem, Olha, aí é uma grande vantagem. E vai jogar aquela praga É uma do grande Sassá vantagem. ainda. É ruim de marcar aquele Então, a outro. tendência é que nós tenhamos um Cruzeiro e Flamengo numa final, né? Mas eu acho que esse jogo Isso não tá... do Cruzeiro com o Palmeiras ainda é um jogo em aberto. Tá decidido. Não, mas tu tem que dizer um só ganhador. Dos Não, dois, eu- não, não, se tu eu quiser, acho- nós mudamos a regra do Não, eu Faz acho. os dois, Francisco. Não, eu ainda apostaria num Flamengo e Cruzeiro na final. É. Sabe, tem outra história? Eu tenho muitas Aliás, eu já estou fechando hoje aqui, Reg, tá? O Cruzeiro ganha a Copa do Brasil, o Grêmio a Libertadores e o Palmeiras o Brasileirão. Fica tá, tudo em casa. Tá fechado. Aí ganha o Mano tá fechado. Menezes, ganha o Filipão e ganha o Grêmio. Claro. É a entendeu? família tricolor. Vamos fechar aqui agora, ó, tudo em paz. Concorda com isso, professor?
Não concordo. Mas se o Inter for vice... Eu acho que vai dar o River na Libertadores, eu acho que vai dar o Inter no Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil vamos dar pro Mano Menezes. Mano Menezes. Só para quebrar o recorde do Grêmio. Só para quebrar. Esse é secador de bandido, né? Bandido, vem com os poderia dois dar pés. Esse aí é secador de estatística, né? Várias estatísticas, ainda para secar, Bem né, aparelhado, né? Tô bem Sabe quando aparelhado. morreu o Gessi? O Gessi morreu? Foi o Gessi. O Gessi morreu, né? Gessi morreu. Morreu. Eu entrevistei o Túlio Macedo, né? Que também faleceu. Sim. Porque eu sou velho, né? Falo em Gessi, falo em Foguinho, falo em... Eu conheci o Gessi. Macedo. Conheci o Gessi. Agora há poucos anos eu atrás. conheci quase todos eles. A convivência com o João Severiano é frequente, né? Agora que faz tempo que eu não vejo. O João Severiano não sai à noite, né? Quem viu ele jogar, hein, Rec? Nunca sai à noite. O Saul é um cara que coloca o Gessi na seleção do Grêmio de todos os tempos. Esse cara é um jogador extraordinário. Dentista, né? É. Sabe que ele não gostava de jogar futebol. Nós trouxemos aqui o Sérgio Becquelli. O Sérgio Becquelli, segundo ele, é o maior injustiçado da história do futebol mundial. Tem uma história dele. Mas que é bom jogador, os caras dizem que é bom. Eu conheço meu pai e a minha família há muitos anos. O João Padeiros, que ele jogava muito, outros que estavam, quando ele estava aqui, disse que jogava muito. Mas aí o seguinte, aí morreu o Gessi. Foi entrevistando, acho que era o Túlio Macedo, um desses antigos. E aí todos, vamos colocar um gol então, narração do Mendes Ribeiro. Aí, ou foi quando morreu o Ivo Diogo? Foi quando morreu o Ivo Diogo. Segue a tua história, pode matar os caras. Não, acho que foi quando morreu o Ivo Diogo. Aí, vai o depoimento de gol e tal. Atenção, cruzou, chutou, bateu, olha lá, gol! Aí o Mendes Ribeiro diz assim, agora o Streck vai dizer quem fez o gol do Grêmio. Aí o Streck, e eu reproduzindo o gol, né? Aquele arquivo maravilhoso da Rádio Bahia. Aí o Streck diz assim, pra mim, Mendes Ribeiro, gol dos dois, mais ou menos o que queria fazer. O Evandro Kleber queria classificar os dois. Gol dos dois. Afinal vai ter 3 times. Entraram juntos na mesma bola. Ivo Diogo e Gessi. Até porque o Ivo Diogo jogou pouco no Grêmio, que eu me recorde. O Ivo Diogo eu não lembro, Rec. Ele jogou no Rennes, ele jogou no Internacional. Ele veio de São Borja. Né? E nós estávamos recordando justamente com o Becquelli aqui. E aí o Mendes Ribeiro falou, gol dos dois. Gol do Ivo Diogo. Aliás, o Becquelli, né, Rec? É uma enciclopédia. O Becquelli traz uma O história... Becquelli tem que ter 6 horas de programa. Olha só, eu tenho... Eu e ele no Zap, eu tenho algumas vezes. Atrapalhamos tudo. Eu tenho algumas reservas com o Becquelli, viu, Rec? Eu tenho algumas reservas com o Becquelli, porque ele traz jogador que ninguém conhece e fala uma história que eu acho que ele inventa aquele negócio ali, né? Se tu não conhece, fica valendo. Ele conhece tudo que é jogador. E jogador que ninguém conhece, né? Ô, meu querido amigo Becquelli, né? Mas e nós com o Mesquitinha na redação do Correio do Povo. Eu sou da época do Correio do Povo Standard. Sim, o grande. Quando voltou, em 85, final de 85, início de 86, eu trabalhei no Correio do Povo. Aquele que não dava para ler no ônibus, né? Quase assim. E logo em seguida os Ribeiro compraram a Calda Júnior. E aí diminuíram o tamanho do jornal, mas tomaram um pau na época, foi a maior coisa que aconteceu. Fizeram um jornal bonitinho, com 16 páginas para recuperar as finanças e tal. Direto ao ponto era o nome do jornal, o slogan do jornal, que acho que até hoje. Né? E estava dizendo poxa vida, meu nome branco, do Mesquitinha. Mesquitinha dava a escalação de todo mundo de cabeça. Botafogo de 1940. Olha aí. O Cruzeiro de 1940. Agora e 36. com essas armas aqui fica mais difícil. E aí nós íamos pro computador, né? Os cachorros, né? Tentar matar aqueles cachorros. Bom, o que eu lembro Alguns bem... a gente conseguia. No outros ele nos engabelava. Viu, Rec? O Mesquitinha passava o dia inteiro mentindo. O que eu lembro... E pegava aqueles guris novos e tirava pra Cristo. Claro. O que eu lembro bem é o time do Palmeiras, do Fluminense, campeão de 71, e o Palmeiras campeão... O Fluminense campeão, não, Atlético Mineiro. 70, brasileiro. 70. Ah, bom. 70. Não, vem começar, galera. E o time, aí a minha memória já te alcança. E o time do Palmeiras campeão de 72 e 74, que eram meus dois times de botão. Então aí tu não esquece, né? Oswaldo Brandão, né? Aí é uma maravilha, Oswaldo né? Brandão, se não me engano, um desses títulos o Minelli ganhou. Não, o Minelli não. O Minelli ganhou 75, 76, 77. Inter e São Paulo. E o zagueiro... Vamos fazer um teste aqui de memória.
Quem era o zagueiro, um dos zagueiros do São Paulo em 77? Tu tem obrigação de saber. Eu nem tinha O único que nascido tem ainda. obrigação de saber aqui. Eu nem tinha nascido ainda. O Pedro Álvares Cabral, tu também nunca ouviu falar. Não. Tem no Google, né? Tem no Google, o pessoal fala. Não lembra? Eu lembro de toda a defesa. Valdir Pérez, Getúlio, não sei se era o Oscar, não era ainda o Oscar. Deixa eu me Oscar, lembrar Dario- quem era o outro. Não, Dario Pereira. Dario Pereira, Marião e Bezerra, lateral esquerdo. Ah, o Marião. Marião, Marião. campeão brasileiro. Que loucura. Saiu do Internacional execrado, veio como substituto do Figueiredo. Mas temos vários Durou um exemplos pouco. disso, né? sim. E ele veio para Futebol, cá né? vindo Jogador do, que não- do Operário do Mato Grosso, lembra? Isso. Ele veio do Operário do Mato Grosso para o Internacional. Sim, mas é que aqui também, né? Tu traz um zagueiro do Do Operário, Operário do Mato Grosso. veio o Manguita Fenômeno pro Grêmio. O exemplo do Lúcio. Para substituir o Figueiredo, Exemplo do Lúcio. evidente que a Sabe que resistência seria grande. Eu né? faço teste com esses gremistas que têm a mania de chamar o cara de Colorado, de IFE, não sei o quê. Ah, tu tá em todas as seleções, Estou né? em todas, estou em todas. Mas ali tem mais gremista daquela seleção. A seleção é uma seleção imbecil. Tem mais gremista ali. O Marcelo me mandou uma nova seleção hoje, o REC. Tu tá nela também, Sim, né? sou capitão. Mas passo o dia inteiro me chamando de gremista, tanto aqui quanto na Grenal. Eu já até me perdi, eu já nem lembro mais qual era. Me atrapalhei com esse negócio. Mas Virou aí, Lagoa Azul agora. Mas aí os caras chamam de IFE. Outro dia um cara disse assim, eu lembrava o Inter de 92, campeão, né? Fernandes, Célio Lino, Célio Silva, Pinga e Daniel. E até difícil de lembrar, não é assim? Não dá para dar na corrida. Márcio, Elson, Marquinhos, o Silas era reserva. O Márcio é aquele que veio do Corinthians? Corinthians. Isso. Maurício, Gerson e Zinho, jogava às vezes o Elson pela esquerda, às vezes jogava o Ricardo na meia cancha e tal. E o Silas às vezes jogava também. E o Nando era centroavante também. Que timezinho fuleiro, hein? É brabo, não era nada expressivo. Nada Mas expressivo. o Era um quebra-galho. Marquinhos, mas o Não, mas tinha o Marquinhos, Marquinhos que era olha, muito bom. Tinha uns que Marquinhos era jogavam bom bem. jogador. O Que Silas meia, reserva era muito bom, Silas jogador tava de na- nível de seleção. É. E aí o cara disse assim, pô, agora eu quero ver. Eu lembro o time do Colorado de Corda, já não dá mais para disfarçar. Disse, tu não lembra, tu é um gremista chinelo. Quer ver que tu não lembra o time de 77? Que criança de 5 anos sabe de cor o time de 77, que aliás ontem aniversariou, né? 41 anos, um dos títulos mais importantes da história do Grêmio. O Internacional estava se agrandando de uma maneira que já era bicampeão brasileiro. Sim. Né? E ali o Internacional ia ser, ele é campeão gaúcho, foi octa. E depois podia ser Deca, porque emendou, ganhou o título de 78 de novo, ia ser Deca campeão, se não interrompe ali em 77, como o Inter interrompeu lá na década de 60. E o Inter, depois de 79, ia ser tricampeão brasileiro. Então veja só a importância desse Que título foi de aquele- 77. E aquele aí eu time era perguntei muito pro cara. No goleiro ele já se botou. Mas já não é possível. Aí o lateral esquerdo, ele gaguejou mais do que o lateral direito, o Grêmio era gago. Eurico. Pô, esse time não tem quem não saiba de cor. Os colorados sabem de cor. Corbo, Eurico, Oberdan, Anchieta e Ladinho, Vitor Hugo, Tadeu e Yura, Tarcísio, André e Edra. Mas daí eu pego o gremista fraco quando eu pergunto quem era o reserva do Tarcísio. Tu também não sabe. Não fica me olhando com essa carinha de anjo que tu também não sabe. Tarcísio, mas o... Tu não lembra nem o reserva do Zequinha, centroavante. Mas o Tarcísio não deixava o reserva jogar, como é que tu quer que eu... Boa saída. Boa saída. O Zequinha, lembra? Era o Zequinha? Não, né? daqui já tinha ido embora. O Zequinha saiu em Quando- 76, né? Quando o Tarcísio, quando saiu, chegou o Sábio Telê no final de 76, botou o Tarcísio, que era velocista, e veio pra cá por causa disso, tinha deixado o Pontes caído, deitado num jogo contra o América. América. O Mazinho já tinha saído? Hã? O Mazinho já tinha saído antes ainda. O Mazinho era Mazinho também, de né? 73, 74. Quatro. E tinha o Babá também, só falta tu voltar até o Babá. Era na década de 60. Mas aí não. Aí o reserva do Tarcísio, eu vou dizer agora. E o reserva, o Tarcísio foi pra ponta, o Grêmio contratou o André Catimba e teve o Éder na ponta esquerda, que veio do América Mineiro. Tá? América Mineiro. E depois ele foi pro Atlético Mineiro e veio Paulo Isidoro. para o Grêmio ser campeão brasileiro em 81, junto com o Wilson Tadei. Né? Mas o reserva do Tarcísio, eu vou dizer aqui que esse é difícil. Pô, eu tinha 3 anos nessa época, Botelho. né, Requem? Jorge Botelho. Jorge Era? Botelho. Jorge Botelho. Botelho. É. Reserva do centroavante, doutor. Reserva do André Catimba, quem é?
Agora vai ser uma das maiores ingratidões de gremistas do senhor e do Evandro Freire. Uma das coisas mais cruéis que vocês vão fazer agora aqui, ao vivo. Vou fazer vocês pagarem vale agora. 77, reserva do Eu vou André dizer o Catimba. terceiro quem era. Francisco, que veio do Internacional Ah, o de Santa Maria. Francisco. Era um gurizão. Pá, Tá bom, sim, 77. uma coisa assim. Alcindo. Fui bem. Foi é. mesmo, o professor ficou falando Falei baixinho. baixinho. Parecia que estava namorando na época ainda- antiga. O Alcindo ainda estava, Rec. Claro, fez um gol no Internacional, não. Ele fez gols naquele campeonato. É, pai, eu não lembrava mesmo, cara. Ele começou o campeonato em 77. Eu não sei nem se ele concluiu, porque ele tinha muitas lesões, tinha problemas. Igual o Claudio Miro. Na época não tinha, vou te não. perguntar mais. É muito bom. Muito novo. Claudio Miro voltou para o Internacional em 79. 79. Se tivesse conseguido se condicionar, poderia ter sido campeão brasileiro invicto, Claudio Miro. Ah. Ia ser uma recuperação histórica de um dos maiores jogadores da história do Internacional. O terceiro maior goleador da história do Internacional. O Inter, aquele de 70, o Inter... Estou falando demais já, mas já Sim. vou passar a bola para você. O Inter, na década de 70, fez uma das maiores crueldades com alguns jogadores, e não voluntariamente. É que o Inter queria mais. O Inter queria mais do que regional, e merecia mais, e podia mais. O Inter era já considerado um dos melhores times do Brasil e não ganhava, porque os juízes roubavam. Arnaldo César Coelho, Armando Marques, essa velharada toda. Agora, depois eles ditavam cátedras, né, em rádio e televisão. Mas antes metiam a mão. Mas até hoje é assim. O Aramengão também, né? Mas o José Assis Aragão, esse foi um dos poucos processos que eu tomei no jornalismo, foi do Aramengão. Mas isso é outra história. Aí, em 74, não tinha lugar para todo mundo. Vão embora do Internacional. Tovar para o Sport Recife. Carbone para o Botafogo. E o Claudio Miro para o Botafogo, que depois jogou no Flamengo também. E jogou ao lado de Pelé na seleção brasileira quando jogava no Internacional, em 73. Antes do Pelé parar, o Claudio Miro jogou ao lado dele. O Claudio Miro era extraordinário. O Inter foi buscar o Flávio Minuano. O Claudio Miro não ia aceitar a reserva, deitou o cabelo. Né? Promoveu o Paulo Roberto Falcão. Tinha Carpegiani, tinha Caçapava. Aí não tinha lugar para o coitado do Carbone e do Tovar, que disputaram vaga na convocação do Cláudio Coutinho. Do Cláudio Coutinho, não, do Oswaldo Brandão. Falcão jogou na Olimpíada de 72. Eu não sei se foi do Oswaldo Brandão ou do Zagallo, que eles disputaram, porque o Zagallo foi o técnico em 74. E o Carbone foi convocado acho que foi pelo Oswaldo Brandão, sendo reserva do Internacional. Foi uma das maiores frustrações, está me vendo aí o Tovar, do Tovar. O Tovar esperando a convocação, dizia hoje. Aí o Amo convocou o reserva dele. Yeah. E ambos depois perderam a posição para o Falcão, que aliás jogou junto com o nosso pipoca, o Valmir aqui. Segundo ele, jogava mais do que o Paulo Roberto Falcão. Olha, ele resmunga. Não, o pior é que o seguinte, jogavam aqui em Canoas, e o Falcão confiava muito no pipoca. E levava o pipoca a jogar as peladas e tal. O pipoca ficava enfeitado. Né? E para muitos ele jogava tanto quanto o Falcão, ou O parecido. Falcão morava aqui no bairro Niterói. Vizinho do nosso pipoca, o Valmir. Era- Que agora é dono de todo o bairro de Niterói. Né? Ele e o Filipão. Ele e o Filipão. O pipoca Jogava vendeu, ali- inclusive, terras para o Filipão. Jogava ali no Campinho do Lançul. Mas aí, histórias. Mas nós estávamos falando da decisão. Acho que o que der, não Então, tem tá muito nada bem. ilógico, né? Não. Pra mim, Corinthians o mais por jogar em fraco casa. dos três, É. dos quatro, é o Corinthians. É o mais Pra fraco, mim, mas o mais se for pra- fraco, mas- disparado. Tá jogando em Não casa, é um grande engrenou, time, o Corinthians não grande engrenou, torcida. mas eu acho que... Como eu disse, eu acho que passa o Flamengo e passa o Cruzeiro. Né? Pela vantagem do Cruzeiro, porque o Cruzeiro ser muito forte em casa. Assim como eu não jogo o Cruzeiro fora na Libertadores. Eu acho que tem muita chance, jogou sem o Arrascaeta lá na Bomboneira. Olha, bom, a gente já falou isso lá, né? Eu vou de Cruzeiro na Libertadores, desconto boca. Doutor, eu vou colocar, Mas- vou colocar o toco aí, porque eu paguei o tratamento, senão eu achei que eu estou lhe trazendo aqui, porque o senhor me deu um anti-ronco aí, uma placa. Como é que eu chamo de Esse é o anti-ronco? aparelho de ronco. Aparelho de ronco. Isso é que a odontologia pode ajudar em todos os atletas Feio que... nessa foto aí. Pois é, eu falei pra ele, o Rec não tá muito bem nessa. Eu Disse, sou mal vamos botar. desenhado. Ele falou, vamos botar azar do Rec. O Bruno que falou isso. Aí, ó. Tá? Então esse é o aparelho de ronco. Isso impede o quê? A apneia e o ronco. A qualidade do sono é fundamental para qualquer um.
mas um atleta tem que ser estudado o sono do atleta. A seleção americana olímpica, todos os atletas fazem o exame de polissonografia, que é o estudo de como eles dormem. No meu caso é atleta sexual, viu? Ah, bom. Não, tá. Viu? Então, eu vou tentar continuar o seu assunto sério, que é assim, tem que estudar. Tem que estudar o sono. Tu vai ver como tu vai emagrecer. Tem jogadores que não conseguem perder peso. Como é que é o sono dele? A reposição hormonal, o hormônio da saciedade é quando a gente dorme. É aí que tu vai ver que tu o doutor mandou escolher a placa, se eu queria azul ou vermelha. É. Eu sorteei verde, por acaso. Fizemos verde, por exemplo. Só que agora, se o Inter olha a cor verde, se boga, vão achar que é contra o Inter. Perdeu pro América, perdeu pra Chapecoense, empatou pro Palmeiras. É umas toucas, né? Tá verdinha pra ti. Mas então isso, o clube deveria estudar o sono dos atletas. Ainda mais que estão nas concentrações, o clube pode adquirir um aparelho de polissonografia. E qual é o atleta? Vamos estudar. A cada noite um atleta é submetido a como é que é a qualidade do sono dele. É tão importante quanto a alimentação e o treinamento físico, o sono reparador. E a gente não leva em consideração aqui. A gente estava comentando os grandes clubes do país, o presidente da Academia Brasileira de Odontologia de Esporte é dentista do Flamengo. Então está lá dentro dos clubes. Da Academia Brasileira de Odontologia de Esporte, que eu faço parte. É metido esse Flamengo, né? Mas o que acontece? Os atletas são estudados. Faz parte ou é vice-presidente? Não, faz parte. Aqui tudo é mais devagar, é difícil, porque eu comento, não, tem que entrar no dentista. Não, mas tem dentista. Não é dentista para ver se tem cárie. É dentista para ver se está com a mordida equilibrada, se está com o corpo equilibrado, né? Se está respirando bem. O atleta que respira mal cansa. Né? Era o caso do Arthur. O Arthur foi para o consultório porque ele respirava pela boca, ele cansava mais que os outros. Então, e quem que leva? Os empresários. E aí que eu fico chateado, porque quem deveria levar era o departamento médico. Então, isso, para mim, deveria ser o departamento de saúde. Né? Com fisioterapeuta, com fisiologista. Aí eu falo, pô, tu faz muito marketing. É que não está a odontologia, eu brigo pela odontologia de esporte, eu sou presidente da comissão... Porque rico o senhor já está, não é? Por causa disso. Eu sou presidente da comissão de odontologia de esportes do CRO. Né? Tem que ter uma nova especialidade que atende qualquer atleta. Isso para o tênis é importante, isso para a natação é importante, para o ciclismo é importante. Então, assim, não é porque o futebol dá mais mídia, então a gente tem mais espaço para falar. Sabe que o senhor estava falando, eu me lembrei de uma das Tiger Woods usa. Sim. Cristiano Ronaldo usa. O pessoal está lembrando aqui. Mas está me lembrando uma das primeiras vezes que eu fui no dentista, no Círculo Operário, lá na Água Vermelha. O cara acho que ia botar o pé na parede para puxar o troço. Como evolui, né? Hoje em dia a gente tem as comprovações. comprovações. Filme, né? Que o cara puxa assim, né? Uma comprovação. O meu lá de Água Vermelha não era nem formado, era prático licenciado. Círculo Operário, lá na Avenida Benjamin Constant. Viu, Rec? Já fazer assim, ó, para puxar o dente. Uma comprovação científica muito bacana, chama baropodometria. Tu sobe num tapete... O baropodômetro. Eu sei que o doutor Jefferson Machado. Então, já apresentamos nesse programa o baropodômetro, que é o da equilíbrio no corpo. Tu sobe no tapete e vai teus pés onde é que tem mais equilíbrio, onde é que tem a fascite plantar. Se tu equilibra, se tu equilibra a mordida, em vez de tu ter a pressão da cabeça para os ossos da frente do pé e tu tem o equilíbrio com a postura correta, vai para o calcanhar, tu equilibra a mordida. Tu bota uma placa na boca, tu pode equilibrar e alterar a tua pisada. Então isso está completamente interligado, as cadeias musculares estão interligadas. Então assim, os clubes deveriam olhar mais para isso. Aqui, ó, deixa eu ler o recado. Guilherme Hofmeister, de Gravataí. Boa noite. Agora eu sei onde o Wikipédia busca informações sobre o futebol brasileiro. É do REC. O homem é uma enciclopédia viva do esporte. Não, é lento. Eu só puxo assunto que eu sei que eu vou até o fim. Seguindo me embretam aqui também, não vai atrás. Aliás, eu tenho obrigação. Eu brinco com o Fabrício. É o teu trabalho. Com o Evandro, brinco com o doutor, mas eu tenho obrigação. Claro. Até posso errar, mas eu tenho obrigação. Especialmente 70 para cá. Outro dia nós fizemos um exercício lá dos campeões de 71 para cá, né? E a gente lembrava até chegar nos pontos corridos. Pontos corridos é mais difícil de lembrar. Chega em 2013, o cara já começa a se atrapalhar. Tá? Sabe que a gurizada da reportagem hoje, Rec, né? Essa gurizada assim, ó, às vezes eu fico meio surpreso assim, porque os jogadores que a gente viu jogar na década de 70, né? O pessoal não era nascido ainda.
Então tem uma dificuldade assim de tu trazer eles a informação imediata. Compensação, quando eu não sabia quem era o Jogadores Salah, eles que já a gente sabiam toda a biografia. que a gente estava acostumado a ver em campo, né? É que os anos vão passando, né? Jogava futebol de botão com vidro de relógio. Eu morro e não digo qual era o meu time. Lagoa Vermelha Futebol Lagoa Clube. Vermelha ia nas, Lagoa Vermelha. ia nas relojarias pegar aqueles vidros que sobravam. Rapaz, quando me dava um saco de vidro de relógio, eu achava que tinha ganho na Mega Sena. Mas o botão Chegava clássico... com a boca assim, ó, rindo em casa. Botão Mãe, clássico... me deram 15, 20 vidros de relógio. O time inteiro. Que o Aí botão ficava vendo qual clássico era era o mais vizinho, que aquele... não era torto. O botão clássico era aquele de galalite, né? Que era Sim, mas a gente fazia em casa aquelas panelinhas que a mãe faz o as bolo panelinhas, inglês, isso. né? O cara bota ali, vê a altura certinha, A gente jogava aqui, ó. fica lambuzando. A gente fazia time até com aquelas tampinhas de botijão de gás. Ó. Ah, mas aí tu tava numa mesa. Agora até porque Eu joguei meu time. até vou te dar 5. Vou te dar Dá uns 5. cinquinho, dá Eu dou uns 5. Tá vindo de nós sair? Pô, mas é que... Não, mas é que Várzea. Mas o problema Como é o que vai seguinte, jogar né? com Que, ó, pula? mas olha aqui, ó, era campeonato brasileiro na década de 70, tinha 70 e poucos times, cara. Então, pra te montar 70 e poucos times, tinha que pegar coisinha de tudo que era canto, né? Agora, é impressionante, né? E a força do rádio. Lagoa Vermelha, quando tinha Grenal, aquelas caixas de som no meio da praça, um radião e o narrador, não vou dizer qual, mas a todo vapor, não vou dizer porque já me incomodei dizer isso. Então, e agora já estou fora dos... Já, não quero mais me incomodar, mas a todo volume, né? E aí, e depois buzinaço na cidade inteira. Claro, Buzinaço. Na hora da missa. sempre. O padre queria rezar a missa e não tinha jeito. Aí, Padre Marcelo? não existia na época. Aliás, já falei hoje pela manhã na Rádio Grenal e acho que falei ontem aqui. E falei porque a notícia é extraordinária, mas eu quero ir lá conferir em loco, tá, lá na clínica. Ontem mandei um recado despretensioso para a dona Maristela, ex-esposa do Edgar Schmidt, perguntando como estava o nosso glorioso Edgar Schmidt, que é o pai do Cadeira Cativa. Começou com o Ranzolin, mas logo em seguida o Edgar já assumiu e tal, e manteve a marca para todo sempre, depois transferiu a marca, fizemos um negócio limpo, tudo certo, mas o Edgar foi galo, né? Terceirizou, alugou espaço, inovou, né? O Edgar, nesse microfone, quem vinha, o Cadeira Cativa estava consagrado. Eu era produtor e ia buscar Neto, Roberto Carlos, Vanderlei Luxemburgo, Apolinho, no aeroporto Salgado Filho, ficava esperando, ia lá e depois ainda participava do programa para botar lá, tinha, as gurias queriam ver, né? Mas o Edgar Schmidt está na clínica e está bem. Pô, que grande Conhece as notícia, pessoas, interage com as pessoas, diz que está alegre. Então, mudou todo o panorama que se desenhava de depressão e tal. E eu espero que seja 100% verdade, que a Maristela não esteja só me induzindo aí, porque eu disse, olha, se tu me disser que está mal, nem vou. Não vou. O Edgar, como eu sempre vi, né? Claro. Né? Então, essa é uma notícia que eu faço questão de transmitir. Essa é uma grande mais notícia. Vez aqui. Boa notícia. Para frisar bem, porque daqui uns dias eu vou visitar o Edgar, vai ser breve, né? Você não gosta de ficar dizendo que vai. Né? E o Edgar foi um dos grandes caras do rádio. E uma das grandes coisas, até se enfrentava com o cinegrafista, câmera, porque o Edgar era meio envaletado. Mas no outro dia estava tudo 0-0. O Edgar não tinha inimigo. Né? O Edgar, autor de várias frases, dá um pratinho de leite quente e um ratinho gordo para esse ladrão. Na época dava para chamar juiz de ladrão assim. Né? Ele mandava dar um ratinho gordo e um pratinho de leite quente para esse gato. Eu lembro quando surgiu o Marcelinho, aquele atacante do Grêmio. O Edgar dizia assim, isso aí é um carrinho de choque. Não, pequenininho aqui. Corre até bater no outro carro. E era mesmo, ele corria. Então, Edgar ensinou muita coisa para todos nós. Edgar era daqueles que se preocupavam com pronúncia, com tudo, com português, com lead de boletim, chamava a gente no canto, não diz isso, não fecha as portas. Quantas coisas eu aprendi com o Edgar? Tu está muito violento nessas tuas análises.
Pô, tu movimenta o programa, deixa o programa até engraçado, tava de vez em quando, não dá, tu vai demais. Né? Então, tudo isso a gente vai aprendendo. E eu faço questão de dizer isso tudo porque, baseado na frase que disse o Evandro Krebs, a gurizada não conhece também os ídolos do rádio. Hoje eu estava apresentando o programa lá na Grenal e nas minhas costas estavam Marney Barcelos e Paulo Josué. E eu, de sinal, dei um soco no vidro, mandei eles pararem e toquei uma foto. Até eu acho que eu tenho a foto aqui. Mas Marney Barcelos e Paulo Josué dá 100 anos de rádio. Pô, Paulo Josué. E ali, apresentando o programa logo adiante ali, porque a gente chama de Palácio do Rádio, e é ali, né, Rede Pampa, estava o Zambiase. Daqui a pouco chega o Haroldo de Souza, que é outro Matusalém também, né? Eu já sou também, por isso que eu estou dizendo. Então, essas coisas, tem memória. Não, a gente viveu muito, né? O Evandro também já não vai na primeira fervura, né? Também. Pô, aquela manhã, a manhã de hoje na Rádio Grenal tinha 500 anos, né? Tinha, no mínimo. E é importante. Eu nem citei alguns outros aí. E é importante. Tem o cara que faz o horóscopo lá, o Zambiase, já tem uns 80 anos também. Assim. É importante tu destacar isso aí, né? A gente falando da gurizada, da reportagem nova, mas vamos lá, se a gente pegar um guri de 20 anos, 97, os anos 90, por exemplo, fazem 21 anos, 97. Vou lembrar do Grenal lá no Olímpico, lá. 5-2? Do 5-2, por exemplo. Não, falando... Não, sabe por que eu lembrei disso? Tu falou no Haroldo. Justamente, tu começou a falar disso aí, eu comecei a lembrar. O Haroldo, naquela época, né? Ele pegava e narrava... Por exemplo, se tu tivesse aniversário e mandasse uma carta para a rádio, ele, na hora do gol, ele narrava. Na época, eu em Cachoeirinha, né? Morava em Cachoeirinha. Na época era carta. Né? Eu, muito envergonhado, na época, eu digo, não vou mandar. Imagina, e o dia desse Grenal era o meu aniversário, 24 de agosto. Aí eu digo, imagina o dia do meu aniversário, o Inter vai lá, ganha do Grêmio e o Haroldo narra o meu nome. Aí me enrolei e não mandei. Aí o Inter foi lá no Olímpico e enfiou 5 no Grêmio. Aí depois disso, né, o Haroldo, baita do narrador, ídolo, né, e agora, depois de muito tempo, 20 anos depois, ou um pouco menos, né, no caso, vinha ser conselheiro, dirigente, acabei participando de programas, conhecendo o próprio Haroldo Souza. O cara é um ícone da narração esportiva, então, poder ter esse prazer de conviver com essas pessoas, né, mais antigas do rádio e atuais, com certeza, né? Tá falando de carta. É eu fazia promoções cara. por carta. Isso é impressionante. E eu recebi desses, traíra tudo, que agora falam mal de mim, cara. Eu tenho na praia. A minha guarda as cartas? Algumas eu guardei por coincidência. Vários viraram radialistas. Um dia eu estou limpando meus alfarrábios lá, deixa eu olhar esse mausoléu, esse monte de porcaria aqui, né? Tava lá um baú lá, eu disse, vou olhar esse troço. Aí tava ali cheio de cartas, um fedor desgraçado de naftalina, né? E aquelas traças pra cá e pra lá, a mulher me xingando, sempre, né? Xixi pra dar. Bom, aí tô ali olhando, fulano de Beltrano. Aí tem ali os cabeleiros da vida. Eu não vou citar outros aqui, mas no intervalo eu conto vários. Tá aqui o time. Como se eu não soubesse, agora eu sei de todos, né? Mas eu tô dizendo, na época, eu sou teu fã, tu é o melhor deles. Que trairagem. Um abraço pro João Padeiro, falando nele, ele me ligou aqui. Um abraço pro João Padeiro e pro Ricardo Zimmermann, que é irmão do Rogério Zimmermann, que tá tirando o Brasil lá de baixo. Baita resultado ontem, hein? Mas tem que ganhar mais uma, né? Bruno Colasso lá, meu paciente lá, um abração pra ele. Bruno Colasso, lateral esquerdo. Isso. Mas tá de titular? Tá na reserva. Tá disputando. Tá disputando. E é bom jogador, hein? Eu gosto do direito que foi expulso contra o Grêmio aqui. Um carequinha? O Éder Ciola? Éder Ciola. Isso. Bom. Ontem fez um pênalti lá. Não deu. Provavelmente ele é meio brigador demais, meio Edilson, assim, né? Quando vê ele dá uma... Aí o Brasil levou 2 caras do Caxias também. O tá muito bem. Não, o Brasil agora levou 2 caras do Caxias, que é o Diego Miranda e o Rafael Gava. O Rafael Gava, esse guri. Muito bom. Esse Gava. Olha esse guri aí, o Grêmio, que tá sem o Arthur e o Inter, que não tem reposição para Edenilson, o Patrick ali. Olha, é barato e é novo, é um guri que seria uma aposta bem interessante. O único cara que não pode ter sobrenome Gava é o Zeca. Aí emenda.
Não, aí é complicado. Tá que tá homem aí, né? Aí complica. Aí complica tudo. Aí vira palavrão na televisão. Rapaz, Zeca, e aí o cara resolve dar o sobrenome. Isso aí tem uma história de narrações aqui, né? E os abraços que mandam pra vocês, às vezes, também. As pegadinhas. Não, né? mas aqui tinha no Aimoré jogava o Gão, virou até presidente do Aimoré, e no Santa Cruz tinha o Cuca. Não, mas isso é a história do rádio. Sim. Outro dia estava o Picasso aqui, nós lembramos a história do seu Abílio, né? Tinha o Picasso no Grêmio, tinha o Picão, que jogava, não sei se era no Rio Grande ou no Brasil, jogava num desses times aí, e o Inter tinha o Pica. Aí disseram pro seu Abílio, o senhor não pode chamar o rapaz de Pica, como é que vai jogar no Internacional o rapaz com esse nome? Ah, engraçado, né? No Grêmio tem o Picasso, no Rio Grande tem o Picão. Eu não posso ter o Pica. Já voltamos. Muito bem. Olha aqui, ó. Que pergunta para. Não é este dentista, para o doutor especialista em odontologia do esporte, doutor Cláudio Etzbecker, mas é dentista também. Se uma placa me equilibra quando eu vou tomar umas cachaças. Mas daqui a pouco o Antônio já quer se mamar. Eu acho que ele deve tirar a placa para tomar a cachaça, né? E aí bota e dá uma equilibradinha. Bota depois. Tá, mas e aí, no caminhar dá uma... Não, é que se é para falar... milagre, ó, que é o milagre também. Eu vou falar sério, então. O equilíbrio da gente é dentro do ouvido. Mas ele perguntou então, a hora que ele quer se mamar. A hora que tu tem esse desgaste dos dentes, que tu encurta o tamanho dos dentes, tu pressiona o pavilhão auditivo e tu tem mais pressão no ouvido, tem zumbido no ouvido, tem tontura, tá tudo interligado. Eu tenho, assim, esses dias, eu dei um curso para 8 otorrinos. A proximidade da mandíbula com todo o corpo, toda a cabeça, antigamente, assim, dentista era para abrir e fechar buraco. Hoje em dia, os médicos estão procurando. Eu estava comentando no intervalo, 7 cardiologistas me indicando para o aparelho de ronco e apneia. Neurologista para enxaqueca. Otorrino para dor de ouvido. Vai quebrar os médicos tudo. Não, é que eles não sabem o que fazer. Porque antigamente não tinha esse link. Lá em dia, tu tem que fazer um atendimento para um paciente multidisciplinar, que nem deveria ser nos clubes. Que nem deveria ser nos clubes. O dentista tinha que estar lá dentro, não seja eu, um dentista especialista em odontologia de esporte. Não em abrir e fechar buraco. Diferente. O Augusto de Alvorada, para a gente entrar no futebol um pouquinho, e não que isso não seja futebol, é muito importante. O Grêmio comprou 40% do passe do Matheus Henrique, ele está lembrando aqui, e vai renovar por mais 4 anos. também. O Grêmio já tinha 10%. Comprou mais 40%. Meu paciente, Matheus Henrique. Matheus Henrique. E agora, o Grêmio não só tem os direitos federativos, porque direitos econômicos agora ficam meio a meio. Como o Grêmio tem opção de ficar com a maior parte, como o Grêmio fez com o Luan, como o Grêmio fez com o Arthur, como o Grêmio fez com outros vários, o Wallace, que é aquela história meio... Né, o Wallace ele pode botar a foto aí do Wallace. Tem o Wallace também, que agora é jogador de seleção brasileira de não cabeceava, né? Quando ele estava bem, o Tite não convocava. Agora que ele está... Não, ele está bem. Eu defendo meus jogadores. Ah, sim. Mesmo não sabendo Ele está na seleção de 2 seleções de rodada no Campeonato Alemão. No Hannover. Então tem que convocar o Patrick para a seleção. Não, mas ele quer porque o Patrick está na bola de prata, é o melhor do campeonato onde o Tite mora. Ele quer um substituto para o Casimiro. Não para um meia pelo lado esquerdo. Então o Rodrigo Dourado é titular também da bola de prata. Pode ser. Jogador de 100 milhões podia estar na seleção. Né? 100 milhões, né? Bom dia, boa noite, Rec. Se puderes, manda contato. Ele está perguntando o seu contato, mas é fácil. Cláudio Etzberger. Tem Facebook, tem Instagram. Tem Estou com 37 anos. Opa. O que é opa? Bom. Eu vou mandando um abraço. Valentim Carteiro, craque. Eu não entendi o que ele quis dizer, que ele está diminuindo na explosão. Acho que é por causa do bronco, deve ser isso.
Pode ser. Não, tem 3 que já me falaram que estão assistindo, mais gente, cada vez renovando teu... bastante gente. Não, é maravilha. O Isaías Porto, né? Teu colega, jornalista. Sim, Isaías Porto. O Leonardo, o Lourenço, estão tudo me assistindo e assistindo a que maravilha. tua enciclopédia ambulante. Que é isso. 7 jogos que o Inter tem em casa, quanto tu achas que ele vai ganhar? Jorge de Canoas. O Inter teria que ganhar os 7. Se quer ser campeão, tem que ganhar os 7. Teria que ganhar 6. Tem que ganhar os 7. Tem que ganhar 6. Não, para. O Grêmio tem 5 e 5, né? O 6 e 4. Já vejo aqui. Tem um a menos. Tem um a menos que o Inter. São 6 quantos e 4, jogos? então. Acho que é... 10. Não é 7 não, tem e 5 12. o Grêmio. O Grêmio tem 7 e 5, não é? 7 e 5. Acho que é. Ou é 6 e 6. Se é um a menos que o Inter, é 6 e 6. É um a menos. E o Inter tem 7 e 5 fora. É isso aí. O que o Inter tem que ganhar, obrigatoriamente, é esse do Vitória. Mas tem mais um jogo pra em subir a casa. liderança. E depois tem que ganhar do São Paulo. Tem mais um jogo em casa, Internacional. 7. O Paraná, né, vendeu o mando de campo lá para... Parece que o Paraná vai vender o mando de campo, né? Mas para dentro para dentro do estado que pode, né? Não pode sair dentro do estado. Não comecem com essa onda agora que é só na última rodada. Não. Porque sabe que aliás, mas é por isso que eu te digo, se o Inter ganhar 7, mata no último jogo em casa, porque daí, mata. se for amistoso esse jogo, nem onda vai dar. Senão o Inter vai conviver com uma onda desnecessária. Já sei porque que veio a notícia agora. Não tem que tirar foco, não é para tirar o foco. O jogo é o domingo agora. Algum gremista espalhou. E não tem problema nenhum, porque a negociação, ela é prévia. Vazou. O que eu quero dizer é que se o Inter que não deve alimentar. Claro que não. O Grêmio está na guerra. O Grêmio se espalhou. Se o empresário é gremista, se os gremistas de lá já estão sabendo. É por isso que o foco. Eu li no postagem do Lacerda que espalhou. Mas por isso que eu digo. Um abraço pro Lacerda. O foco é ganhar domingo e ganhar 7 em casa. Se ganhar 7 em casa, o Inter pode ser campeão ou contra o Atlético Mineiro ou contra o Fluminense e acabou o campeonato. Se o Inter ganhar 7 em casa, o Inter não precisa fazer ponto vitória. fora. Tem o São Paulo, dá 71. São Paulo. E 71 periga dar o título, porque daí o Inter 74 é mais. Mas o Inter ganhando a 7 em casa. Daí tu mata São Paulo, se tu São Paulo botar vai se matar depois tu vai matar o Grêmio. A média porque aí o Grêmio tem que ter 9 vitórias em 12. Aí fica quase impossível pro Grêmio se tu botar 74. E nós estamos vendo que não é impossível. O Grêmio está a 3 pontos do Inter e a 4 do líder. Quando o Grêmio ficou a 8 do Internacional, depois do Grenal, eu disse, não é prêmio consolação nem nada. A parte da entrevista do Renato, que eu concordo com ele, é que o Grêmio não está morto e que o Inter não é campeão. E aí dei a relação dos jogos. Só analisar a tabela. Tem que analisar a tabela. Ele analisou a tabela. Tem que analisar a tabela, óbvio. E sorri nesse momento pro Grêmio. O Grêmio tem Bahia aqui, tem Sport aqui, tem o América lá, tem o Fluminense lá. Os 4 jogos o Grêmio pode ganhar. Aliás, o Grêmio é muito melhor que os 4. 4 naba, né? Para. O único difícil desses aí é o Palmeiras. O Grêmio pode tornar um desses aí difícil. É isso que deixa a frustração do jogo contra a Chapecoense, né? Porque o Inter está conseguindo fazer nesse campeonato o que o Grêmio tem feito também, que é o que a gente defende. Ganhar fora dos ruins. Tu tem que ganhar fora dos ruins. Do grande tu vai trocar ponto. Tu vai ganhar, tu vai empatar, tu vai perder e aí tu tem que ganhar em casa. Doutor, estão perguntando aí a gente o pessoal vai botar o nome quando? Só o Inter não ganhou da Chapecoense fora. Todo mundo passou o carro na Chapecoense. Só o Inter não ganhou da Chapecoense. Aí se tivesse empatado aquele pênalti no final, tava relativamente tranquilo. É um ponto, né? Porque tinha feito Corinthians, vai lá, 2 jogos fora, mas... Aliás, o Fluminense... Essa é a frustração, né? Fluminense foi lá, time podre não jogou nada e ganhou... Tranquilo. Eles fazem guerra. Eles gostam de fazer guerrinha lá contra o Inter. Impressionante. É verdade. Mas é mesmo, não é? Mas a Chapecoense? É, impressionante, cara. Mas a Chapecoense está encontrando fragilidade no Internacional. O Internacional está... Porque hoje o Internacional é melhor que a Chapecoense. Podia ter ganho. Não, eles dão algo a mais, ali contra o Inter sempre, cara. É só tu olhar, que nem falou. E o jogo contra o Fluminense, foi ridículo o jogo contra o Fluminense. Chapecoense, não tinha nem gente no estádio, dava uma chuvarada lá. Não jogou nada, mas não joga nada o campeonato inteiro. O Wellington Paulista foi afastado, que o grupo foi contra, jogou aspirantes contra o Inter lá na Arena Condá hoje. Mas terminou 3-2 pro Inter até. O Guto Ferreira brigou com ele? O que aconteceu? Foi afastado? O Guto afastou ele, o grupo pediu de volta, a comissão técnica e direção disseram que não, e aí eles estão... Eles não ganham, só ganharam do Inter, porque não ganham de ninguém no campeonato. Eu estive no hotel falando até com o Guilherme, que jogava no Grêmio, Sim. Botafogo, Chapecoense, quando eles estiveram aqui para jogar ou contra o Grêmio ou contra o Internacional, que ele é meu paciente há bastante tempo.
E ele me falou, o pessoal aqui tem mais raiva do Nacional. Claro. Sempre foi assim. O pessoal da Chapecoense. O Inter agora, com aquele episódio da entrevista... Teve entrevista do Mas é Fernando. de antes já, isso aí já é de antes disso. Desastrado. Mas é de antes já isso aí. O presidente Fernando Carvalho. Agora, nós temos muita audiência em Chapecó, porque tem muito gaúcho, não tem gaúcho, estamos vendo no Facebook. É um Grenal. Eu já disse várias vezes aqui, desde o episódio da época, mesmo que o presidente não fosse já com a minha cara, eu já tivesse discutido com o presidente N vezes, inclusive no ar e fora do ar com o presidente Vitório Pífero, o que não é difícil. O presidente Vitório Pífero e o presidente Paulo Odoni é quase impossível não brigar com eles, né? Mas o presidente Vitório Pífero foi um dos primeiros a chegar no velório coletivo lá, na Arena Condá, com todo mundo gritando na tela, ele dando entrevista, não se escondeu, e o presidente do Grêmio, por exemplo, nada contra, de repente não pôde ir, não foi. E o presidente do Internacional foi um dos primeiros a chegar. E se eu não me E engano, sabendo que ia tomar pau, não Sim. só da torcida da Chapecoense, especialmente da torcida do Inter, que queria ver ele pelas costas. E se eu não me engano, ele foi de carro, até tinha um problema no avião aqui, que o pessoal ia de avião, aí eu não sei se não tinha sempre ponte tem na problema. época, sempre tem Sempre problema tem para chegar em problema, Chapecó. né? Eu acho que eles foram de carro na época até. E eu isso tô aí. só Era sendo bem complicado, justo, tava chovendo, tava bem o Inter difícil. podia se esconder, né? Mas o Internacional foi lá. O presidente do Internacional foi lá. E na tela, quando o presidente dava entrevista, eu ouvia as barbaridades que os caras estavam dizendo, eu estava ouvindo no rádio. Aí o presidente fez uma coisa bonita. No meio de toda a turbulência, da declaração desastrada do presidente Fernando Carvalho, que é um cara letrado, mas tropeçou nas palavras. E aí, Acontece. o presidente Vitório Pífero, eu procuro ser justo, né? Porque senão não dá, né? O cara faz uma coisa boa, faz uma coisa boa. Já voltamos. É isso, então. Só quero dizer que não é Tratava matéria bem paga mesmo, do né? doutor, mas muita gente pediu o telefone do doutor, nós vamos colocar o telefone no ar. O doutor é meu amigo, tem uma importância nisso aí. Nós falamos do Cláudio Vinck antes. Sim. O Cláudio Vinck foi um dos primeiros não, um dos pacientes. Que mais deu repercussão. Né? E o que deu mais repercussão. Aqui casos como antigamente, 2012, se a memória é boa, 2012 inteiro o D'Alessandro teve lesão. Sim. A única coisa que ele fez? Odontologia. Botou aparelho, nunca mais teve lesão. Nico Lopes, Não, nunca mais teve, Mas tá muda, sempre lesionado. olha, Este ano ainda teve lesão porque tomou uma pancada. Aí é diferente. sei. Então, assim, o Nico Lopes, quem pegar o histórico dele antes de usar a odontologia, Estão me 2016... chamando de milagroso aqui. Não, ele faz parte. Mas não pode ser tão simples. Uma placa e tal, os caras não acreditam. Paciência. Então, assim, Vai ter que acreditar. o Nico Lopes teve 2016 inteiro de lesão. O que aconteceu? Usou odontologia. Está jogando todos os jogos, melhorou a postura. O Sacha é outro que até também tem a foto aí que a gente trouxe. 3 cirurgias, né? O desequilíbrio só numa das pernas. Agora o senhor vai ver o que é atender ligação. Até pode ligar, inclusive, de madrugada pro doutor, que ele vai ficar atendendo hoje. Pode ligar às 4 horas da manhã. Vai nem ver o jogo O depois. doutor não dorme, ele tem, inclusive, Isso. problema de insônia. Pô, porque já não tá, usa- já tá eu vibrando. Ele não usa a telefone. placa. Eu uso, eu tô de placa. Já tá vibrando o telefone aqui, eu tô de placa, né? Tem que tá. Doutor, é o seguinte, ó, pode ligar depois do jogo, porque o doutor vai querer ver o jogo. Então liga aí pela meia-noite, 1h. O doutor não gosta de acordar cedo, ele dorme 3, 4 horas da manhã. Fica vendo aqueles... Era mais voltado aqueles com cines da história, né? madrugada. É, tomando uma coisinha dentro do jogo, aí vai estar tranquilo para atender. Não, eu tô de placa. Sim, doutor, Tô de mas placa. podemos tirar a placa aqui, Não, fica meio... Aí, É por isso que a desvantagem é que ninguém vê nos jogos, né? daí se tiver prótese, não arranca o dente. Arranca junto? tudo. Não. Ela é feita sob medida. Cada O atleta cara tem o dente meio frouxo. já Vem vai. junto já. Já vai. Não, mas eu tenho prótese em alguns dentes e eu uso a placa. Olha aqui, a Grêmio terá equipe mista no sábado contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Suspenso na Libertadores, Maicon vai jogar, Everton e Alisson também vão reforçar o time. O Everton vai jogar também. Cortez será preservado e a tendência é que Juninho Capixaba seja o lateral esquerdo, titular da esquerda. Tony Anderson, mais uma vez, vai atuar como falso 9. O jogador foi titular 6 vezes na temporada e com ele o Grêmio venceu
às 6. Direção anunciou hoje a renovação de contrato com o atacante PP. Assinou até dezembro de 2022. Internacional recebe o Vitória domingo no Beira-Rio. Recuperado de dores nas costas, 100% fisicamente. Damião vai seguir como titular, até brincou hoje na coletiva, está de cabelo novo e tal. Sem Moledo, Emerson Santos também terá sequência na equipe do Internacional. Cuesta retorna após cumprir suspensão e, a partir de amanhã, a luta aí para ver quem vai substituir o Patrick. Rossi, Camilo, D'Alessandro, o D'Alessandro em princípio, né? Projeção é de mais de 40 mil torcedores no domingo, 4 da tarde, no horário de futebol. O Internacional vai em busca da liderança. O Inter ganhando, Palmeiras ganhando, os dois terão 53. Se o São Paulo empatar no Rio com o Botafogo, Inter e Palmeiras terão 53. São Paulo terá 52, se o Grêmio ganhar terá 50. E o Flamengo, o Grêmio também pode ganhar uma posição do Flamengo. O Flamengo joga na Bahia contra o Bahia. Então, se empatar na Bahia, fica com 49. Se o Grêmio ganhar do Fluminense no Rio, o Grêmio fica com 50. Essa é a melhor projeção para os gaúchos. Corinthians e Flamengo, 9h45, no mesmo horário. Cruzeiro e Palmeiras começam a se encaminhar aí os dois finalistas da Copa do Brasil, que vale 50 milhões. Já voltamos. Muito bem, o Jair do Demai pergunta coisas sobre Grêmio Internacional. Tony Anderson, o que vocês acham? Já tem um conceito sobre ele? Olha, Rec, foi um jogador assim que despontou como uma surpresa, né? Ninguém tinha uma noção assim de... ninguém acompanhava esse atleta, né? Acho que foi um mérito de quem fez aquela negociação com o Edilson na finalização, trazendo o Alisson, que para mim, eu estava aqui contigo, né, quando foi anunciado o Alisson, e eu ainda comentei contigo, olha, Tony Anderson aí estão dizendo que é um garoto que está surgindo agora. O Alisson é um senhor jogador de futebol. O Alisson fez uma bela temporada o ano passado pelo Cruzeiro. Ajudou a eliminar o Grêmio. E para mim foi uma surpresa o Cruzeiro liberar, o Cruzeiro ter liberado. Sabe, aliás, que não é surpresa lá em Minas Gerais. A audiência da Grenal ela é nacional, é uma coisa impressionante. O que vem de ligação falando mal do Alisson, agora se acalmar. Faz uns 20 dias que não vem nada. Pra quem acompanhava um pouco pela posição dele, é um cara de drible, é um cara finalizador, entra num time mais encaixadinho ali. E o Tony Anderson eu ainda não sei, desculpa, mas eu não sei se essa é a posição dele. Estão botando ele de centroavante. Não é essa a posição dele. Então, aí a posição do Tony Anderson é a posição do Luan. Mas assim como o Luan fez a centroavância, essa gurizada hoje o negócio dele é jogar. Faz um treininho, eles querem jogar. Né? Então, assim, acho que uma bela oportunidade. Agora está no Criciúma. Acho que é uma bela oportunidade nesse jogo agora para se ter, né, para se ver o Tony Anderson jogar numa posição ali mais próxima da que ele gosta, enfim, né? Acho que é um jogador que quem mostrou a qualidade que ele já mostrou, Rec, né, não é qualquer jogador. Né? Eu acho que o Grêmio deve insistir, digamos, dando novas oportunidades para eles. Eu gostaria de ver ele com o centroavante. Ele jogou uma partida com o Jael. Deu mostras de que sabe jogar. Ele com o centroavante, acho que rende mais. Ele jogou contra o Novo Hamburgo. Jogou na estreia dele, jogou uma enormidade, fez gol e fez o Jael. Agora com dois zagueiros de chute. Primeiro gol do Jael também foi de pênalti naquele jogo. Foi. É que ele jogando de centroavante é outra. Patrick. Ele está jogando muita bola. O Patrick, né, na posição que ele está jogando ali, eu tenho uma opinião, né, é que se tu olhar hoje o grupo do Inter, as únicas posições que o Inter não tem reposição direta, assim, né, seria Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick. Eu não sou muito fã do Edenilson, mas a intensidade que ele bota no jogo, né? Ele está fazendo um bom campeonato. Eu acho que o setor defensivo e esse tripé do meio-campo do Inter tá muito compacto, está muito firme, né? Eu acho que o Odair acertou ali. Tanto é que a gente vê exemplos do início do ano. A defesa do Inter era terrível. Quando tinha Cuesta e o
alemão lá, o Klaus, é terrível, entendeu? Aí entrou o Moledo, um jogador de força, de velocidade, deu a tranquilidade para o Cuesta poder jogar tranquilo. O Iago, né, muito forte na esquerda. Né, o Iago, que era da base do Inter, tem, né? Até deixar um abraço aqui pro Vilmar e pro Everton Gomes, que estão na audiência aí, mandaram mensagem. O Iago até na época se criticou a venda do Rogerinho, lembra? O Rogerinho tinha um lateral esquerdo, o Inter vendeu 2,5 milhões, não sei se de euros. Um dinheirão e todo mundo. Pois é. Foi o melhor jogador de um torneio mundial da categoria. Exato. Melhor jogador. Mas na projeção, o melhor da posição. Hein, Rec? E aí, o que faz o Internacional? O Inter tem 5 laterais esquerdos, diz o presidente Vitório Piffer. Orientado. Já que tu está defendendo, tu vai estar junto. Aí olha aqui. Aí se viu que não tinha nada. Arthur, Jefferson. Não. Aquele outro que tem um nome com R, não é R. Tem um no Cruzeiro com o mesmo nome. E um outro que jogou na seleção brasileira também, que tem o mesmo. O Iago foi titular da seleção sub-20. Mas aí tá, mas isso que eu ia te dizer é que o Rogerinho, na época, ele estava no juvenil e ia subir pro júnior. Na projeção, né, de controle da base, aí que tá. O pessoal tem que ir lá na base conhecer, ver os estudos, não sei como é que tá hoje, mas era assim, ó. O Rogerinho era o 4º na sequência para subir pro profissional. Então tinha algum e na cego frente. Então tinha algum cego na frente era o Iago. Na frente era o Iago. O Iago é titular do Inter hoje. Mas o Iago ainda vai. Tudo vai bem, comer uma cuica. Mas ele é novo, é um guri novo, é um da base. Eu já defendo ele. E o Rogério tinha um problema, craque. E o Rogério tinha um probleminha aqui, ó, no joelhinho. Então na Europa ninguém sabia. Roubado, então. Não, mas onde é que tá o Rogerinho? Não sei. Então, sumiu. Se fosse craque, tava aí, arrebentando. Como não tem entendeu? lateral, Então apareceu a oportunidade. O Internacional continuar no patamar que tá, Iago e Seguidinho já vão começar a lembrar dele. A velocidade que ele tem. Tá bem. Não, o Iago já interessou o futebol europeu e é justo também lembrar e até celebrar que houve uma boa observação em cima do Iago. Agora, o Rogerinho, na época, eu achei muito barato. Porque ele vinha de um torneio onde ele tinha sido escolhido o melhor da competição. É que ele não era o melhor da posição. Ele era juvenil, na análise da categoria de base, ele era o 4º para subir para o profissional. O Iago era o 1º. Tem mais 2 agora que tem um que também não era. O nome de um jogador do Cruzeiro que é bruxinho do. Era assim, ó, era o Rogerinho, aí tinha um terceiro que eu não me lembro o nome agora. Aí era o Iago. Marcelo Hermes, não. Não, um que tem o mesmo nome de um meio-campista do Cruzeiro, que é bruxo do Mano Menezes. Mas que não é titular absoluto. É um jogador que se chama aqueles táticos, sabe? E era um lateral que tinha o mesmo nome desse jogador. Não me lembro. Mas então, nessa projeção, ele era o 4º para subir, o Iago na projeção de subir, na época, né? Porque o Iago era júnior e o Rogerinho era juvenil. Né? Então, tem aquela projeção. Tá no júnior, vai ser o primeiro para subir. O juvenil, o Iago era o 1º e o Rogerinho era o 4º. Diz que ele tinha um probleminha de joelho, que de vez em quando aparecia, sumia, apareceu a oportunidade e vai, né? Vai. Aí a gente está procurando aí o Rogerinho até hoje, né? Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e tudo cabe no seu bolso. Vai sair negócio agora, vá ligando. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações, 3596-1048. Plantão de vendas 98631-7709. Só falar com o Fernando. Fala agora com o Fernando. Madelomba Casa e Construcão.com.br. O senhor que está com muito, doutor, olha ali, ó. Tem um loteamento, tem um lote lá, faz um monte de casas, ganha um monte de dinheiro de aluguel. Vamos aí. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Aqui está, tem para gremista e colorado, tá aí a caixinha azul e vermelha. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis. Chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar 1786, também no endereço tradicional. José do Patrocínio 381-385. Você que está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa, a Insulfilme faz a remoção. Preço campeão.
Garantia de 5 anos, garantia certificada. E se você disser que viu esse anúncio aqui no Cadeira Cativa, ainda tem 20% de desconto. 3 vezes no cartão de crédito, nas linhas NR Cobalto e HP Charcoal. Ligue, agende instalação 30 21 23 23 ou WhatsApp 99683 3199. Fale com a Natália. A Insulfilme não tem filial, somente na rua Hoffman 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133, fache.com.br. Hotel Embaixador, um abraço para o Marciano, para o André, o mais tradicional de Porto Alegre, todo ele reformado. Reservas 3215-6600, e-mail para reservas@embaixador.com.br. Dizendo que assistiu aqui na Ubra TV, ganha ainda mais 10% de desconto na reserva. Não esqueça, você também pode fazer lá a convenção da sua empresa e tal, lá no Embaixador. Está aí o telefone na tela. Bem, hoje requentaram uma informação que eu dei aqui no dia 30 de abril, porque eu publiquei hoje a mesma notícia, e o depoimento do presidente Romildo, de que pode o Romildo, por uma lacuna ali na interpretação, ou uma possibilidade de interpretação diferente do Estatuto do Grêmio, permanecer mais 3 anos. E o presidente me respondeu à época, por isso nem liguei hoje para o presidente, que não tem dupla interpretação, e mesmo que tivesse, ele vai sair do Grêmio. Você acredita que possa haver reviravolta e o presidente mude a sua cabeça? Rafael Bandeira disse que o futebol é dinâmico, né? Hoje eu já tenho outro conceito para isso. Eu acho que o futebol é mais que dinâmico, é instantâneo. Tudo pode acontecer, né? E até me citaram hoje que o Herman e o Adalberto Frais já têm mais de 2 administrações. Sim, já tem. Então já está feita a exceção, a regra. Quem sabe, né? Doutor Cláudio, um grande abraço. Muito obrigado. Podem ligar para o doutor, inclusive, de madrugada. Agora, na hora do jogo. Isso, né? na hora do jogo. O doutor está louco para atender pelas 3 da madrugada. Muito obrigado pelo convite. E espalhem esse telefone e mandem ligar de madrugada para o doutor. Valeu, obrigado. Obrigado. Beijo pro Enzo. Beijo, Enzo. Pai dele Beijo pra pra minha casa. família também. Beijo. Valeu, obrigado, Evandro. Até amanhã, 1h25 da tarde. 1h25 da tarde amanhã. Tchau.